Bem-vindos ao canal Matemática Sem Mistérios, com a série Matemática para Todos. Hoje nós vamos fazer uma aula especial, respondendo a perguntas do 7º ano do Ensino Fundamental 2, resolvendo problemas com frações. E o problema é o seguinte: um determinado time de futebol já realizou 4/5 do total de partidas de um campeonato. Esse mesmo time perdeu 1/3 dessas partidas. Qual a fração que representa a quantidade de jogos que essa equipe perdeu? Sabendo que a metade dos jogos realizados foram no estádio do próprio time, ou seja, em casa, qual a fração dos jogos realizados na casa desse time? São duas perguntas para responder. A primeira, o problema nos dá que o time de futebol realizou 4/5 do total de partidas. Desses 4/5, ele perdeu 1/3 dessas partidas. E o problema pergunta para nós: qual a fração que representa a quantidade de jogos que essa equipe perdeu? Então, se ele perdeu 4/5, se ele perdeu 1/3, então é 1/3 de 4/5, que é o total que ele jogou. Assim sendo, esse D representa multiplicação na matemática. Logo, nós vamos multiplicar essas frações, 1/3 vezes 4/5, como representado aqui. E aí nós vamos fazer numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, 1 vezes 4, 4, e 3 vezes 5, 15. Então, ele perdeu 4/15 do total que ele tinha jogado, que eram 4/5. A outra pergunta é: qual dos jogos realizados na casa desse time que fração representa os jogos realizados na casa desse time? Se foi feito metade dos jogos, conforme disse o problema, na casa do time, então seria a metade de 4/5, ou seja, 4/5 dividido por 2. O denominador do 2, quando não tem nada, é 1. Então, seriam 4/5 dividido por 2. Divisão de fração, eu já disse no canal, nós não realizamos, nós transformamos ela em multiplicação. E aí fica 4/5 vezes o inverso da segunda fração, que é 2 sobre 1, vira 1 sobre 2. E aí nós vamos ter 4 vezes 1, 4, e 5 vezes 2, 10. Dá para simplificar, dividindo o numerador e o denominador por um mesmo número, por 2, porque os números são pares. Então, nós temos 4 dividido por 2, 2, e 10 dividido por 2, 5. Então, 2/5 foram os jogos realizados na casa do time. Vamos para a letra B. Na letra B, nós temos: um velhinho generoso doou 1/5 de sua fortuna para ajudar meninos de rua, e 1/10 para financiar projetos em asilos para idosos. A partir daí, responda: que fração da fortuna ele doou? Então, veja, ele doou 1/5, depois ele doou mais 1/10. Então, na verdade, nós vamos representar com a soma da fração 1/5 mais 1/10. Só que os denominadores são diferentes. Então, o que a gente tem que fazer? Tirar o MMC entre 5 e 10, que são os denominadores. Tirando o MMC entre 5 e 10, vai dar 10. E aí, eu vou escrever o novo denominador, 10 e 10. Para obter o numerador, eu tenho que fazer a divisão de denominador por denominador e o resultado multiplicar pelo numerador. Então, 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 1, 2. Por isso que é 2/10. 10 dividido por 10, 1. 1 vezes 1, 1. Por isso que é 1/10. Aí, quando os denominadores são iguais, eu posso somar. Então, eu vou ter 2 mais 1, 3. 3/10. Essa é a fração da fortuna que ele doou. Aí a outra pergunta: que fração da fortuna sobrou? Vejam, se
o inteiro foi dividido em 10 partes, porque foi dito aqui, ó, 1/10. Isso quer dizer que a fortuna foi dividida em 10 partes. Então, 10 décimos é o total da fortuna. São as 10 partes todas do inteiro. E aí, eu vou tirar do que ele doou, que acabamos de descobrir que eram 3 décimos. Então, fica 10 décimos menos 3 décimos. Como os denominadores já são iguais, eu não preciso tirar o MMC. É só fazer a continha. Então, 10 menos 3, 10 menos 3, 7. 7 décimos é o valor que sobrou. Então, agora, a letra C e última questão, o último problema. Um computador infectado por vírus perde a cada hora 1/4 da memória do que perdeu na hora anterior. Qual foi a perda de memória desse computador infectado na terceira hora? Então vamos pensar. A cada hora que esse computador perde a memória é 1/4. Então, na primeira hora foi 1/4, D na segunda hora mais 1/4, D na terceira hora 1/4. Esse D representa para nós uma multiplicação na matemática. Portanto, nós vamos representar aqui 1/4 vezes 1/4 vezes 1/4. 1/4 vezes 1/4 vezes 1/4 é a mesma coisa que repetir 3 vezes 1/4. Então, 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4, 64, ou seja, 1/64. Então, resolvemos esse problema através de uma potenciação, que se repete os números de forma multiplicativa a cada hora. Obrigada pela companhia de vocês, espero ter solucionado a dúvida de vocês resolvendo esses problemas. Nós vamos ter outros momentos assim, resolvendo exercícios relacionados ao 7º ano. Se tiverem alguma dúvida, coloquem nos comentários. Curtam a aula, inscrevam-se no canal clicando no sininho para receber notificações de novas aulas e compartilhem para que outros também possam ver esse assunto. Obrigada e até lá!